Como vão, estimados irmãos do Espiritismo? Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé, e neste vídeo, abordaremos um tema delicado e atual que tem despertado preocupação em nossa sociedade. A tragédia envolvendo o submarino Titã. A morte dos 5 passageiros que viajavam a bordo do submersível Titã foi confirmada na quinta-feira passada, 22, quando as autoridades encontraram destroços da embarcação a cerca de 500 metros das ruínas do Titanic. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi and Korean. A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que os escombros eram consistentes com uma implosão. Naquela semana, fomos confrontados com essa notícia turbulenta, que nos faz refletir sobre os desafios enfrentados em uma era de avanço científico e desenvolvimento tecnológico. O crescimento populacional e os avanços tecnológicos parecem ter aumentado a sensação de solidão em meio a uma sociedade cada vez mais conectada. Além disso, os números alarmantes de suicídios têm crescido exponencialmente, levantando questionamentos profundos sobre a vida e a morte. Neste contexto, vamos explorar as circunstâncias dessa trágica expedição, que resultou na perda de 5 vidas, e buscar compreender o significado por trás dessa dolorosa experiência. No Espiritismo de Kardec, encontramos a crença de que a morte não é o fim, mas sim uma transição para uma nova etapa. Vamos refletir sobre essa perspectiva diante de situações como essa e buscar lições que possam nos auxiliar no aprimoramento humano. Através das palavras de Chico Xavier em fevereiro de 1972, trazidas pelo Espírito Emmanuel, teremos insights valiosos sobre o propósito dessas experiências e a importância de aprendermos com elas. Acompanhe conosco essa reflexão profunda sobre a vida, a morte, e a busca por redenção múltipla. Que o Divino nos proteja e nos conduza nessa jornada de entendimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, e deixar seu comentário. Na semana passada, sem dúvida, presenciamos uma notícia turbulenta e as dificuldades aumentaram nesta era de avanço científico e desenvolvimento tecnológico. Apesar do crescimento populacional, a sensação de solidão se intensifica. Os números alarmantes de suicídio crescem exponencialmente e, certamente, nos questionamos em meio à nossa angústia. Por que, Senhor? A notícia desse terrível acidente, que levou consigo 5 vidas, chegou até nós na tarde de quinta-feira passada, divulgada pela empresa Chungate, responsável pela expedição do Titã, e confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. O almirante expressou suas condolências às famílias das vítimas, lamentando suas mortes. Os tripulantes eram o magnata e explorador britânico Amir Harding, o empresário paquistanês Shahzada Davoud, e seu filho Suleiman, o especialista francês Paul-Henri Narjoli, renomado estudioso da história do Titanic, e o piloto, e chefe da Ocean Gate, Stockton Rush. No Espiritismo de Kardec, talvez um dos pilares mais importantes seja a crença de que a morte não é o fim. A morte é um evento inevitável que ocorre após o nascimento, como diz o provérbio, basta estar vivo para morrer. A vida e a morte, popularmente, parecem opostas.
A tragédia com o submarino Titã, que implodiu no Oceano Atlântico, revela o risco envolvido no turismo de aventura, seja em viagens submarinas ou espaciais. Como diz a música, muitas pessoas sonham com férias na praia, desfrutando de água de coco ou caipirinha. Porém, há aqueles que preferem viagens e experiências repletas de riscos, como evidenciado pela expedição que terminou de forma trágica, com 5 ocupantes a bordo, durante uma missão para visitar os destroços do Titanic, a 700 quilômetros do Canadá. Cinco vidas foram perdidas de maneira desoladora, mas o que eles tinham em comum? Eles eram verdadeiros exploradores, compartilhando um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e preservar os oceanos do mundo. O responsável pela expedição já havia declarado em uma entrevista que estava disposto a correr esse risco. Ele disse a um canal de televisão norte-americano que a segurança é um desperdício. Se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre em seu carro, não faça nada. As pressões nas profundezas são avassaladoras. O ambiente é escuro, com pouca visibilidade. As temperaturas frias são extremas e o terreno é mais acidentado do que na superfície da Terra. O submarino que desapareceu ao tentar alcançar os destroços do Titanic representa o extremo de uma indústria turística que vem ganhando popularidade em países ricos desde os anos. Na aviação, só conseguimos evitar novos acidentes quando conhecemos exatamente o que aconteceu em acidentes anteriores. Tenha certeza de que o que ocorreu com esse submarino será objeto de pesquisa e descobertas que irão facilitar a vida de futuras gerações. Além disso, da empresa responsável pela expedição. As causas do acidente ainda são investigadas. É possível que esses indivíduos tenham vindo ao mundo com a missão de proporcionar condições de estudo para melhorar a humanidade no futuro. Podemos observar que, após um grave acidente, correções são feitas e resultam em melhorias e segurança para as gerações futuras. Um exemplo disso é a Lei Marília Mendonça, que tornou obrigatória a sinalização de torres de energia elétrica após um acidente. Na noite de 3 de fevereiro de 1972, Chico Xavier psicografou uma mensagem do Espírito Emmanuel, respondendo a uma pergunta feita por pessoas que desejavam saber por que Deus, sendo infinitamente bondoso, permite a morte angustiante de pessoas aprisionadas e indefesas, como no caso do submarino Titã. Em qualquer situação, somos os mais severos juízes de nós mesmos. Agora ouça o que Chico Xavier disse através de Emmanuel sobre mortes numa situação como essa do submarino Titã. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita e o homem filho de Deus crescendo em amor traz consigo a justiça imanente. Convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição que esmagávamos coletividades na volúpia do saque tornamos a Terra com encargos diferentes mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos exploradores da comunidade quando eles aldiamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facear-nos unidos tão arrasador.
promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder e nos fortalecendo para a regeneração pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha aparentemente merecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo embarcações e cidade na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva e dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências, e a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos estudos e progressos no que diga a respeito à nossa própria segurança. É por este motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quanto se fizerem vítimas de desastres que nos constrangem a alma, a dor de todos eles é a nossa dor, os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos, não nos esqueçamos porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Transcrito do livro Autores Diversos.